Então, nossa aula 1 de hoje, nós vamos falar sobre centro de massa, certo? Centro de massa. Caso de tempo, a gente também fala sobre momento linear, certo? Momento linear. Se vocês pegarem um livro do ensino médio, para dar uma olhada em momento linear, vocês não vão ver com esse nome, momento linear. Vocês vão ver com o nome quantidade de movimento. Então, qual a quantidade de movimento de uma partícula, de um corpo, certo? Então, lá no ensino médio, vocês vão ver o nome como momento linear. É um conteúdo referente ao primeiro ano do ensino médio, que aqui nós chamamos de física 1, 1B, certo? Centro de massa também tem, acho que na parte de estática, um assunto de estática lá da física do ensino médio. Claro que não é aprofundado, né? Lá é o básico, tá bom? Então, nós vamos... Marcelo, não tem nada disso no ensino médio. Não viu? No ensino médio. Não, não lembra? Não, eu não vi. Não vi nada disso. Não viu mesmo, né? Movimento, centro de massa, não vi nada disso. Certo. Então, em física, o centro de massa é um ponto, como é que eu posso dizer, hipotético, onde toda a massa do corpo, do sistema, porque pode ser mais de um corpo, né? Do sistema físico, está concentrado nesse ponto chamado centro de massa, certo? Que pode não estar necessariamente no corpo. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar um anel, o centro de massa do anel, ele está aqui, ó. Então não está nem no corpo, está nesse ponto aqui. Ou seja, como toda a massa do anel se concentrasse nesse pontinho aqui, certo? Esse é o ponto que a gente coloca para equilibrar, seria para equilibrar de forma estável esse anel, certo? Nessa figura que eu coloquei aqui, o martelo, certo? Observe que o centro de massa dele não está equidistante entre as extremidades. O centro de massa dele está próximo, deve ser, tem que ser mais próximo, onde tem a maior concentração de massa, ou seja, na extremidade aqui dessa base aqui de ferro, certo? Então observe que a trajetória desse martelo, certo? Do centro de massa desse martelo, ele é determinado aqui por forças externas que agem sobre o martelo ou sobre o sistema, certo? Então, a gente vai analisar centros de massa em que eu tenho corpos com a massa homogênea. Quando a massa dele é uniforme e homogênea, aí fica mais fácil, porque o centro de massa é o centro geométrico do corpo. Agora, quando eu tenho um corpo que não tem uma geometria perfeita, certo? Aí, para determinar o centro de massa, fica mais complicado, certo? Eu tenho que usar outras ferramentas, tá bom? Então, vocês não precisam copiar nada não, viu, gente? Que depois eu passo esse material em PDF, certo? Para vocês. Então observe aqui, ó, essa figura aqui, um triângulo, centro de massa, o quadrado, o círculo, o retângulo.
aqui uma geometria sólida, né, tridimensional, seus centros de massa. Aqui o centro de massa fora do corpo, o centro de massa da mesa onde o centro de massa desse sapato, o centro de massa do globo da morte, é lá dentro, no centro do globo, certo? O centro de massa da vassoura, um ponto que a gente consiga equilibrar, jamais equidistante das extremidades, né, no meio aqui. Tem que ser mais próximo onde tem maior massa. Então, a maior massa está aqui, ó. Então, esse é o centro de massa, certo? É nesse ponto que a gente consegue equilibrar, né, a vassoura. Aqui ela vai rotacionar, certo? Ou girar, tá bom? Agora, vamos ver como é que a gente calcula as coordenadas do centro de massa. Vamos imaginar aqui as coordenadas x e y. X e y. E aqui eu tenho uma massa M1 e aqui uma massa M2. Massa M1, massa M2. Eu quero as coordenadas de M1. Quem são as coordenadas de M1? Vamos chamar de x1, y1. Quais são as coordenadas da massa 2? x2, y2. Então eu coloquei aí dois corpos. Eu quero saber onde é que está o centro de massa desses dois corpos. O centro de massa não está nem na massa 1, nem na massa 2. Vai estar entre eles. Entre eles. Em qual posição a gente tem que descobrir. Como é que a gente descobre? A gente vai calcular na coordenada x o seu centro de massa. Como é que eu calculo o centro de massa na coordenada x? Eu faço uma média ponderada, onde a massa 1 vezes a coordenada x1 mais a massa 2 vezes a coordenada x2. Então, observe, é tudo com relação a x, ó. M1 x1, M2 x2, certo? E divido pelas massas M1 mais M2. Aqui eu tenho a coordenada x do centro de massa. Se eu quero determinar a coordenada y do centro de massa, é só pegar as massas 1 e 2 com relação à posição y. Então, massa 1 vezes y1 mais a massa 2 vezes y2. E divido pela soma das massas. Certo? Entenderam isso, gente? Sim. Vai ficar mais claro quando a gente responder uma questãozinha, né? Vamos lá. Se aqui eu tiver um vetor posição R1 com relação à massa 1, e aqui eu tenho um vetor posição R2 com relação à massa 2, certo? Eu posso determinar o vetor posição do centro de massa desta forma. Então, vetor posição do centro de massa é igual a R1 vezes a massa 1
mais R2 vezes a massa 2 dividido pela soma das massas, certo? Então esse é o vetor posição do centro de massa. E o vetor velocidade? Vetor velocidade eu determino usando aqui o mesmo sistema, m1 vezes a velocidade da massa 1 mais m2 vezes a velocidade de 2, opa, botei ao quadrado, velocidade de 2 sobre m1 mais m2. E se quisermos a aceleração, vetor aceleração do centro de massa, faremos M1, aceleração 1, mais M2, aceleração 2, dividido pela soma das massas, certo? Esses são pouco usuais, certo? Vocês vão mais usar essa das coordenadas aqui, tá bom? Então esses dois aqui são os mais importantes. Esse aqui é muito raro solicitar, certo? Então fiquem atentos às coordenadas. Minha pergunta para vocês agora, para vocês duas. Se nós tivermos uma massa aqui, uma massa M1, aqui uma massa M2, uma massa M1, uma massa M2. Se essas massas forem iguais, onde é que vocês acham que está o centro de massa dessas duas massas aqui, M1 e M2? Onde é que está um ponto onde a gente considera onde se concentra toda a massa desses dois corpos? Vocês conseguem visualizar isso? No meio, né? No meio. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, se aqui a gente fizer isso aqui, ó, o centro de massa vai estar equidistante às duas massas, já que elas são iguais. Perfeito? Alguma dúvida? Não. Agora, eu tenho aqui M1 e tenho aqui M2. Observe que M1 é menor que M2, certo? Então, M2 maior que M1. O centro de massa continua no meio ou se desloca para qual? Massa 2 maior que massa 1. Não fica mais, né? Exatamente. Não fica mais. Ele vai para próximo de que tem maior massa ou menor massa? Eu acho que menor. Você acha que menor? Deixa eu abrir aqui minha tela. Tá dando para me ver aí? Sim. Estão me vendo? Aqui tá meio travando a minha tela.
Sim, tô te vendo. Imagine que eu quero equilibrar isso aqui. Para eu equilibrar, eu devo colocar ele aonde? Mais próximo, onde tem maior massa, porque senão eu não equilibro. Observe que ele não está exatamente no meio, né? Certo? Então, se eu coloco ele mais para cá, ele vai girar, vai rotacionar. Deixa eu botar bem devagarzinho. Ó, ele gira. Ó, e está no meio aqui, ó. Então, ele tem maior massa aqui, ó. Então, quanto maior massa, para eu equilibrar, eu tenho que colocar numa posição do centro de massa. Então, a massa dele está mais concentrado nessa extremidade. Então, o centro de massa dele, ou seja, onde ele equilibra, está nesta posição. Então, o centro de massa, ele vai se aproximar onde tem maior massa. Nesse caso é M2, tá bom? Como nós vimos aqui no slide, ó, no caso da vassoura, né? Então observe, o equilíbrio não se dá nesse ponto no meio da vassoura, e sim onde tem maior massa, certo? Ficou claro agora? Sim. Deixa eu salvar aqui para depois enviar para vocês. Agora, vamos analisar aqui. Vamos analisar quando não houver coordenadas. Então, sem coordenadas. Sem coordenadas. Imaginem que nós temos a massa 1, a massa 2, aqui um vetor posição R1, um vetor posição R2, e aqui a distância entre essas massas, certo? Então eu posso dizer que o vetor posição R1 é igual a massa 2. Então o vetor R1 é com relação à massa 1, mas na expressão a gente pega massa 2 vezes a distância entre as massas dividido pela soma das massas. E o vetor posição R2 é igual a massa 1 vezes a distância sobre M1 mais M2, certo? Então, o vetor posição, centro de massa do vetor posição é nas coordenadas aí R1, R2, certo? R1, R2. Agora, se eu tiver ainda M1, M2, M1, M2, certo? Aqui eu tenho o centro de massa. Centro de massa. Aqui eu vou chamar de D1 a distância do centro de massa até a massa 1. E vou chamar de D2 a distância do centro de massa até a massa 2, certo? A gente percebe que há uma relação inversa entre a distância e a massa do corpo, certo? Então, a distância 1 vezes a massa 1 é igual a distância 2 vezes a massa 2. Ou a gente pode reescrever dessa forma. D1, aqui eu tenho D2 multiplicando, vai passar para o lado esquerdo dividindo, igual do lado direito eu tenho a massa 2,
Massa 1 está do lado esquerdo, passando para o lado direito, está multiplicando, vai passar dividindo. Certo? Então aí eu tenho uma relação inversa entre a distância e as massas, certo? Então, lembrem disso aqui que a gente vai usar ele, já caiu em AD, inclusive em AP, aqui torna as continhas mais fáceis, tá bom? Pronto, uma questão que é do módulo de vocês, do CEDEG, tá bom? Ele diz que a figura mostra um sistema formado pelas partículas 1 e 2, com massas iguais. Determine a posição do centro de massa do sistema e a razão. O que é razão? Divisão, certo? Então, e a razão entre as distâncias d1 e d2 entre ele e as partículas. Considere conhecidos a massa m e a distância d entre as partículas. Observe que a gente não precisa fazer conta, a gente vai fazer só para provar, mas não precisa fazer conta. Por quê? Porque ele disse que m1 é igual a m2. Se m1 é igual a m2, onde é que está o centro de massa aqui? D sobre 2. D sobre 2, ou seja, no meio, né? Perfeito? Tá claro isso? Vamos lá. Vamos enxergar isso aqui. Deixa eu transferir esta figura para cá. Vamos lá. Vamos aqui fazer pelas coordenadas, certo? E eu vou fazer o seguinte. Aqui a gente tem a coordenada x. Vamos colocar a coordenada y aqui, certo? Para facilitar a nossa conta, deixando uma das massas, nesse caso m1, sobre o eixo da coordenada, 0, né? Certo? Então vamos achar o x do centro de massa. Quem é o x do centro de massa? É a massa 1 vezes a coordenada x1 mais a massa 2 vezes a coordenada x2, dividido pela soma das massas. Perfeito até aí, gente? Tem alguma dúvida? Não, né? Então vamos lá. A massa 1 e a massa 2, ele falou que são iguais a m. Então m1 é m. Em que posição está a massa 1? Em que posição está a massa 1? 0. No 0, isso mesmo. Então vezes 0. Mais a massa 2, que ele chamou também de m, né? As duas massas são iguais a m, certo? Em que posição está a massa 2? Ó, ela vai de 0 até D. Então aqui é a distância entre a massa 1 e a massa 2. Então vai de 0 até D. Então a posição da massa 2 é a distância D. M1 é M, M2 também é M. M vezes 0, essa conta aqui dá 0. Qualquer valor de 0 é 0. Então aqui ficou M vezes D dividido por M mais M, 2M. Vamos cortar aqui M com M. Então, a coordenada x do centro de massa é equidistante. Ou seja, é D sobre 2, certo? Então, achamos aqui, ó, tá nesta posição aqui, o centro de massa, né? Então, se aqui
essa distância aqui for D1, ela é a metade de D. Se essa distância aqui a gente chamar de D2, com relação à massa 2, ela é a metade de D, certo? Alguma dúvida aí, gente? Tranquilo, né? E quem é o Y do centro de massa aí, gente? Quem é o nosso Y do centro de massa? Zero. Perfeitamente, zero. Porque para ele ter algum valor de Y, ele teria que estar acima do zero aqui, né? Aí teria. Mas ele está sobre a coordenada X. Então está sobre a coordenada X, Y é zero. Perfeito? Então Y é zero. Agora ele diz que quer a razão. Ele quer a razão entre as distâncias D1 e D2. Então, razão significa divisão, tá bom? Pediu a razão, já sabe que é divisão. Qual a razão entre D1 e D2? Qual é? Aí a gente vai substituir, certo? Quanto é D1? D1 é D sobre 2. E quem é D2? D sobre 2, certo? Então, se D1 é D sobre 2 e D2 é D sobre 2, essa razão vai ficar igual a 1, já que isso é exatamente igual a isso, né? Então, dividindo, resulta em 1. Perfeito? Perguntas, dúvidas? Tranquilo? Sigamos então. Vamos lá para outra questão aqui, ó. Essa questão é questão de AD eu fui a P, ou já caiu nos dois, eu acho. Né? Pedro e João se encontram a uma distância de 30 metros em pé sobre uma superfície de gelo lisa. Pedro possui uma massa de 60 kg, Pedro, e João uma massa de 120 kg. Cada um segura a ponta da mesma corda. Quando João puxa a corda, ele se desloca 4 metros no sentido de Pedro. Quanto Pedro terá se deslocado? Então, eu já vi em AD, em AP, com números diferentes, né? Mas observe como é simples essa questão. Ó. Então, Pedro tem massa 60, João 120. Pedro, 60 quilogramas e João, 120 quilogramas, certo? Então, massa de João, massa do meu xará, Pedro. Então, quando o João puxa a corda, ele se desloca 4 metros. Então, quando o João puxa a corda, ele se desloca 4 metros. Então, ele sai da posição 0 e vai para a posição 4 metros. Certo? Não, eu não vou fazer isso aqui agora não. Vou fazer daqui a pouco. Certo? Vou fazer o seguinte, vou dizer que aqui é 0 e eles estão distantes 30 metros um do outro. Se eles estão distantes 30 metros, Pedro está na posição 30 metros. 30 metros. Observe que aqui é o meio, aqui não está o centro de massa no meio. Por que não está no centro de massa? Porque a massa de João é o dobro da massa de Pedro, certo? O dobro da massa de Pedro. E onde é que está esse centro de massa? Vocês acham que o centro de massa vai estar mais próximo de João ou mais próximo de Pedro?
mais próximo de João, que tem maior massa, certo? Então, como aqui a gente está no eixo X apenas, não tem Y, então a gente sabe que o X do centro de massa vai ser aí o responsável, o único responsável para a gente determinar, né? Então a massa de João vezes a posição que João está, mais a massa de Pedro vezes a posição que Pedro está, dividido pela soma das massas de João e de Pedro, certo? Então, observe que João está na posição 0. Então, isso tudo aqui do João é 0, tá bom? Então, a massa de Pedro é 60, vai ficar 0 mais massa de Pedro 60, vezes o x de Pedro, que é 30, certo? E vamos aí somar essas massas. João 120, Pedro 60. 6 vezes 3, 18. Então 1.800. 120 mais 60, 180. Então x do centro de massa, cortei aqui o 0, 18 por 18 dá 1, sobrou 0, então 10 metros. Então o centro de massa, ele se encontra a 10 metros de João. Certo? Está aqui, ó. De 0 até 10. É o centro de massa. Certo? Agora, vamos continuar. Se João puxa e se desloca 4 metros, se João puxa e se desloca 4 metros, deslocamento de João, né? Deslocamento de João em direção a Pedro, quanto Pedro irá se deslocar? Certo? Qual o deslocamento de Pedro? Qual o deslocamento de Pedro? O que é que nós vamos fazer? Vamos novamente, vou colocar para cá. Vamos novamente usar x do centro de massa. A fórmula massa de João, a nova posição de João, que eu vou chamar x', mais a massa de Pedro, vezes a nova posição de Pedro, que eu vou chamar de x', sobre a massa de João, mais a massa de Pedro. Quem é o x do centro de massa? 10, que nós calculamos, certo? Não é centímetro, e sim metro, igual a massa de João é 120, ele saiu da posição 0, agora está na posição 4 metros, então 120 vezes 4, mais a massa de Pedro, que é 60, vezes o x' de Pedro, certo? A massa do João 120, massa do Pedro 60. Alguma dúvida até aí, gente? Não. Não, né? Então vamos fazer essa continha. 10 igual 4 vezes 120, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. Então 480. 480 mais 60 x' de Pedro. 120 mais 60, 180. Certo? O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar o número 1 aqui, fazer esse vezes esse. Ou seja, 480 mais 60 x' de Pedro
igual a 10 vezes 180. Então, 60x' de Pedro, 10 vezes 180 dá 1.800. 480 passa para o outro lado da igualdade e vai ficar negativo, menos 480. Quanto é que dá 1.800 menos 480? 1320. 1.320 dividido por 60. Esse 60 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Faça aí a continha, usa aí a calculadora. Se eu cortar esse zero com esse zero, 10, 60, 20, 20 e alguma coisa. 20 vezes 6 dá 120, sobra 2 e 12. Confirmei se deu 22 metros. Sim, isso mesmo. Certo. Então a nova posição de Pedro é 22 metros. Então ele estava na posição 30, a posição dele agora é 22 metros. Só que ele não quer a posição dele. Ele quer saber de quanto ele se deslocou. De quanto foi que ele se deslocou, gente? 8 metros. Exatamente, 8 metros. Ou seja, ele estava na posição 30 e agora está na posição 22. 30 menos 22, ele se deslocou 8 metros. Observe, João se deslocou 4 com a massa de 120. Pedro se deslocou 8 com a massa de 60. Com a massa de 60, ou seja, observe que tem uma proporcionalidade inversa, né? Maior massa, menor deslocamento. Menor massa de Pedro, maior o deslocamento. Certo? Então, essa aqui é a resposta, certo? Agora nós vamos fazer isso aqui de outra maneira. Outra maneira. Lembra da dica que eu falei para vocês, que é mais rápido? Né? Vamos usar aquela dica agora. A relação inversa do deslocamento e das massas, certo? Então, se eu colocar aqui com relação a Pedro do lado esquerdo e com relação a João do lado direito, eu não sei o deslocamento de Pedro, a massa de Pedro é 60, deslocamento de João 120, desculpe, deslocamento de João não é 120, deslocamento de João é 4, a massa de João que é 120. Então o deslocamento de Pedro vai ser igual a 4 vezes 120 dividido por 60. Está multiplicando, né? Se eu cortar 120 dividido por 60, dá quanto? 2 vezes 4, 8. Viu como simplificou? Ao invés de fazer essa conta toda, você pode usar só isso aqui, ó. Perfeito? O deslocamento de Pedro. Não precisa me xingar não, porque eu dei essa volta toda e depois fiz isso só, né, gente? Perguntas, dúvidas, entenderam? Sim. Pode voltar lá? Oi? Pode voltar lá?
atenção, o enunciado já dizia que em algum momento o João foi para frente 4 metros, é isso? Isso. Aqui, quando João puxa a corda, ele se desloca 4 metros no sentido de Pedro. Então, puxou a corda, ele anda 4 metros no sentido de Pedro. Perguntas ainda? Dúvidas? Não. Então vamos lá, vamos seguir. Essa daqui eu vou deixar para vocês tentarem. Né? Então a figura mostra um sistema de 3 partículas de massas M1, M2 e M3. Então M1 está aqui, ó, no eixo 0, né? X0, Y0. M2 está aqui, x 2 metros, y 1 metro. E M3, x 1 metro, y 2 metros. Calcule as coordenadas x e y do centro de massa do sistema. Então, das 3 massas, M1, x1, M2, x2, M3, x3, que é 1 metro, né? Dividido pela soma das 3 massas, M1, M2 e M3. Y do centro de massa, M1, Y1, M2, Y2, M3, Y3, que é 1 e 2 no caso, dividido pela soma das massas, certo? Se M3 aumentar o centro de massa, se a massa M3 aumentar, o centro de massa aproxima-se de M3, afasta-se de M3 ou permanece onde está? O que é que vocês acham? Se essa massa aqui 3 aumentar o seu valor, o centro de massa se aproxima dela, se afasta dela ou permanece onde está? O que é que vocês acham? Se aproxima. Se aproxima, aumentou a massa de um deles, o centro de massa se desloca para próximo a ele. Tá bom? Perfeito? Vou deixar essa para vocês. Vamos lá, vamos continuar. Vamos falar agora sobre momento linear ou quantidade de movimento. Deixa eu ver se eu já salvei aqui. Eu não lembro. Tá salvo, pronto. 8 metros. Falta quantos minutos aí, gente? Tá dizendo o Google? 2. 2.